Bom, vim trazer aqui para vocês a resolução da atividade avaliativa sobre triângulo retângulo. No exercício 1, a gente tinha que calcular a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo que seus catetos medem 12 centímetros e 5 centímetros. Então, a gente utiliza o teorema de Pitágoras para esse tipo de exercício, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A gente quer encontrar o valor da hipotenusa, tem um cateto medindo 5 centímetros e o outro cateto medindo 12 centímetros. Então, a gente copia a hipotenusa ao quadrado, é igual ao quadrado 25 mais 12 ao quadrado 144. Realizando essa soma, a gente tem que o quadrado da hipotenusa é 169. Se a gente extrair raiz dos dois lados, extraindo a raiz aqui e aqui, raiz de um número elevado ao quadrado igual a ele mesmo. Raiz de 169 igual a 13. Então, a hipotenusa que a gente está procurando mede 13 centímetros. No exercício 2, a gente tem que calcular o valor, no caso, é a hipotenusa, a gente tem x sendo a hipotenusa, e também tem valor de dois catetos, um sendo 12 e o outro cateto sendo 9. A gente aplica o teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado é igual a 144, que é o quadrado de 12, mais 81, que é o quadrado de 9. X ao quadrado igual, realizando essa soma, a gente tem 225. Novamente, a gente consegue extrair a raiz, e o valor da hipotenusa que procuramos é 15. No exercício 3, a gente mantém o mesmo tipo de resolução. Então, a gente aplica o teorema de Pitágoras para determinar o lado que a gente desconhece. Letra A, o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Primeiro, a gente precisa identificar o que representa cada informação que a gente tem. Aqui a gente tem um cateto medindo 21 e aqui o outro cateto medindo 28. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a gente procura a hipotenusa e sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos. Então, 21 ao quadrado e 28 ao quadrado. X ao quadrado igual ao quadrado de 21, 441. Mais quadrado de 28 é igual a 784. X ao quadrado é igual a 1225. A gente extrai a raiz quadrada para encontrar o valor de x. E essa raiz quadrada é 35. Então, aqui é o valor da hipotenusa. No exercício B, a gente tem uma situação semelhante. O x, que é a nossa incógnita, também representa a hipotenusa. Então, a gente representa x quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual à soma do quadrado dos catetos. A gente tem 10 elevado ao quadrado mais 10 elevado ao quadrado. Então, é raiz de 10 elevado ao quadrado mais raiz de 10 elevado ao quadrado. Porém, acontece o seguinte, quando a gente eleva o quadrado, um número que está sobre raiz, uma operação cancela a outra. Então, a potência ao quadrado cancela a raiz quadrada. A gente tem 10 mais 10. Então, x ao quadrado é igual a 20, x é igual a raiz de 20. Aplicando essa raiz, a gente tem 4,47. Então, é aproximadamente 4,47. Letra C. Na letra C tem uma pequena diferença. Primeiro, vamos colocar... Na letra C, a gente tem uma pequena diferença. Primeiro, vamos colocar o teorema de Pitágoras. Segundo, a gente precisa identificar o que representa cada informação que é dada. Aqui, a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, já é informada.
é 25. Então, a gente tem que 25 ao quadrado é igual. O b, que é o nosso cateto menor, é a incógnita. Então, a gente tem o x ao quadrado. E o c, a gente tem que é 24. 24 ao quadrado. Fazendo uma manipulação nessa expressão, a gente tem o seguinte: 25 ao quadrado. Se 24 está positivo, passa negativo. Fica menos 24 ao quadrado igual x ao quadrado. Por que a gente eleva ao quadrado? Porque faz parte do teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, continuando aqui, a gente tem 25 ao quadrado, 625, menos 576, que é o quadrado de 24, é igual a x quadrado. Realizando essa subtração, a gente tem um valor de 49. 49 igual a x quadrado, que é um dos catetos que a gente está procurando. Se a gente extrair a raiz de 49, encontramos x. Raiz de 49 é igual a 7. Então, 7 é o valor que a gente procura. 7 é o x. E para finalizar, na letra D, temos o seguinte: hipotenusa vale 11, um dos catetos vale 5 e o outro cateto a gente não tem a informação. A hipotenusa sempre vai estar de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. 11 ao quadrado igual b é o nosso cateto menor, vale 5. 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 11 ao quadrado, 121. 5 ao quadrado a gente sabe que é 25, que é 5 vezes 5, só que a gente quer isolar o x, então a gente pode passar o 5 para lá, negativo. 25 igual x quadrado. Então, eu resolvi a potenciação, 5 ao quadrado, e coloquei todos os números no mesmo lado. 121 menos 25 é igual a 96. 96 sendo o quadrado de x. Extraindo raiz de 96, a gente tem o valor de x. Raiz de 96 é igual a 9,79. Então, 9,79 é aproximadamente o valor de x. Vale 9,79 aproximadamente. No exercício 4, a gente trabalha com as relações métricas. Na letra A, a gente procura um cateto, tem o valor da hipotenusa e da sua projeção ortogonal. A relação métrica que a gente pode utilizar é o quadrado do cateto é igual à sua projeção ortogonal vezes a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a m, que é a projeção ortogonal do cateto, que tem o valor de 3, vezes a, que é a hipotenusa, valor 12. Então, x ao quadrado é igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. X é igual a raiz de 36. X é igual a 6. Então, x igual a 6 metros. Na letra B, a gente tem um cateto, uma projeção ortogonal do cateto e, sempre que a gente tem um ângulo de 90 graus em um triângulo, o lado oposto a esse ângulo é a hipotenusa. Novamente, a relação que compreende um cateto, uma projeção ortogonal e a hipotenusa é cateto ao quadrado é igual a projeção ortogonal vezes a hipotenusa. Assim sendo, o cateto que a gente tem o valor de 10, 10 ao quadrado é igual a
projeção ortogonal 8, e o A, que é a hipotenusa, é a nossa incógnita. Então, 10 ao quadrado é igual a 100, 8x. 8 vezes x, 8x. 100 dividido por 8 é igual a x. 100 dividido por 8 igual a 12,5. X, então, é igual a 12,5 metros. Dando sequência no exercício 4, na letra C, a gente tem a hipotenusa, que está de frente para o ângulo de 90 graus, que é a nossa incógnita x, e um cateto e outro cateto. A relação que traz a hipotenusa e dois catetos é o teorema de Pitágoras, é dado como a ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a b ao quadrado, um cateto, mais c ao quadrado, o outro cateto. Fazendo a substituição dos valores, x ao quadrado igual o nosso b ao quadrado, o vértice b, o lado b vale 6. Então, 6 ao quadrado mais o vértice b, oposto a ele, a gente tem o valor de 4. 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. X ao quadrado igual 36 mais 16, 52. X vai ser a raiz quadrada de 52. X é aproximadamente 7,21, que é dado em metros. E para finalizar o exercício 4, a gente tem a letra D, um triângulo onde a gente tem a hipotenusa, que é o nosso A, o valor de um cateto, o valor de outro cateto e o valor da altura. Procurando nas relações métricas, a relação que traz essas quatro incógnitas é a hipotenusa vezes a altura igual o produto dos catetos. Substituindo os valores na relação métrica, a gente tem que 8 vezes o x é igual, o nosso b vale 2 raiz de 7, 2 raiz de 7, vezes o nosso c vale 6. Então, 8x é igual 2 raiz de 7 vezes 6, 2 vezes 6, 12, e raiz de 7 mantém. X vai ser 12 raiz de 7, e a gente isola, passando o 8 para lá, dividindo. Para simplificar essa expressão, a gente pode dividir em cima e embaixo por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. 8 dividido por 4 igual a 2. E raiz de 7 a gente mantém. Então, o resultado final pode ser dado em 3 raiz de 7 sobre 2 metros. E o último exercício que foi dado foi o exercício número 5, semelhante à letra D. O exercício de número 5. Então, no exercício de número 5, a gente tem duas incógnitas e dois valores conhecidos. A primeira incógnita que a gente pode encontrar é justamente o y. O y aqui, ele é a hipotenusa. E a relação métrica que a gente possui é o seguinte: a hipotenusa é igual à soma das projeções ortogonais. Então, é a soma de m mais n. Então, esse y, que é a hipotenusa, é igual a m. É igual a m, que é 3, mais o n, que é 9. Y é igual a 12. A gente sabe que a nossa hipotenusa vai valer 12. E com isso a gente consegue calcular o valor de x.
x aqui para a gente é um cateto. A relação que traz um cateto, uma projeção ortogonal, que esse 3, na verdade, é a projeção ortogonal do cateto x, e a hipotenusa é b ao quadrado, cateto ao quadrado, igual a sua projeção ortogonal vezes a hipotenusa. Substituindo os valores, x ao quadrado igual projeção ortogonal do cateto x vai valer 3. A hipotenusa vale 12. Então, x ao quadrado igual 3 vezes 12, 36. X igual raiz de 36, x igual a 6. A gente determinou o valor de y e o valor de x. Finalizamos assim o exercício de número 5.